Eu sou aluno aqui da faculdade, estou me formando, sou produtor também. E uma coisa que foi interessante eu estar vivendo nesse momento é que eu tenho uma propriedade na região do Alto do Paranaíba, Guarda-Mor, e lá a gente está vivendo essa situação que é área de conflito em Poço Artesiano. Inclusive, na terça-feira da semana que vem vai ser convocada a CGL, né, a criação, e a gente vai começar a viver essa situação que vocês acabaram de demonstrar, que vocês estão trabalhando, né, que é essa questão do conflito e mostrar para o Estado que o produtor não vai acabar com a água, é aquela situação toda. E aí, já tem aí uns 10 anos que a gente está sofrendo com essa questão, e eu queria só tirar uma dúvida em relação assim, à questão do tempo que vocês estão trabalhando para que o Estado consiga entender a região, porque assim, nós, produtores, temos a percepção que a utilização da água acontece e o lençol ele sempre está sendo recarregado todo ano. Ele nunca desce, né? Aí, o início da discussão é, será que é confinado? Será que você vai usar e vai acabar essa água? Assim, a gente que está no dia a dia vê que não, mas como que a gente vai comprovar? É através do estudo agora. E eu queria entender, assim, quanto tempo levou para o Estado conseguir começar a entender que o produtor não é vilão nessa questão e que essa situação que ele conseguia enxergar, que era uma situação que a água ela é contínua, né? Ela sempre está recarregando. Quanto tempo, mais ou menos, vocês conseguir demonstrar isso e sair desse foco tão assim, como se o produtor estivesse realmente acabando com a água e, às vezes, a situação não era bem assim, né? Bom, vou tentar falar, depois vocês falam também. Bom, nós não estamos nesse mar de rosa que você está achando, não, viu? E que me diga o meu presidente, Otávio Palmeira, quanto nós sofremos ainda hoje com essa questão. Recentemente, não é coisa de muito tempo, é coisa de uns 2 anos atrás, a Promotoria Pública do Estado encaminhou uma nota recomendatória à Secretaria de Estado do Meio Ambiente que não podia fazer poço artesiano para captação de água para irrigação. Você imagina que nós estamos... Não é bem assim. Então, só tem uma forma de se combater isso. Primeiro é com diálogo. Segundo, academia. Porque a partir do momento que nós, como produtores, né, o senhor Otávio, o Hugo, que é o nosso diretor, que são irrigantes, for lá e falar, não, porque não é de outro jeito, a promotoria tudo, não, você tem interesse direto. A hora que você traz uma academia, que são pesquisadores, que são doutores, são pessoas que estudam essa questão, e não estão ali levando dados que são da cabeça deles, mas são de estudos de alguns anos, e que não é de um ano só, que vem ao longo dos anos. Viçosa é talvez a referência maior que nós temos de irrigação hoje no Brasil. Quantos anos tem Viçosa? E aí tem as outras, né? E as próprias universidades do Mato Grosso, que também hoje estão trabalhando com essa questão de dados de aquíferos. Então não é uma coisa simples, é uma luta constante. Está aqui a CNA, que é parceira, que tem que ser parceira, ela tem equipe, tem técnicos. Está aqui o Nelson, que vive lutando nas questões de medidas legais que entram no Congresso Nacional para criar problema para nós. Então, é uma luta contínua. Na minha opinião, nós só vamos vencer essa luta a hora que esse pessoal sair dessa cúpula que eles acham que eles vivem, que eu tenho o poder da caneta, tá? E sentar na mesa e falar, olha, vem cá, senta aqui com um cara que estudou a vida inteira, que vai te falar que tem taxa, tem recarga, que a chuva cai e vai infiltrar, vai encher de novo. Se é um aquífero, você fala, fechado, só com o estudo que a gente vai ter esses dados. Então, infelizmente, isso não é rápido, é lento, e agora nós temos que aproveitar, só cortando vocês um pouco aí, depois eu passo a palavra. Nós temos que aproveitar um ministério desse, como abriu a porta agora, chamado Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que só olhava a gestão como fala, irrigação pública, e agora ele falou, não, agora eu estou olhando a irrigação privada. A Ana está olhando isso também, ótimo.
Então, agora nós estamos num momento, quem sabe, em passos bem mais rápidos, conseguir chegar e atender a tua situação e de todos os outros pequenos agricultores que estão aí. Inclusive, captação de água de poço para sedentação dele e da família animal. Hoje, no Mato Grosso, nós estamos tendo problema. Você imagina. Só para complementar, um ponto bem legal que o Enéas falou e o Guilherme também falou, que a gente tem que trabalhar é criar sistema de monitoramento. Criar postos de monitoramento, não postos de captação, mas postos de monitoramento, e trabalhar isso com o setor privado e com o setor público. Tá? Mas a gente criar sistema de monitoramento, porque aí você tem como provar. Falou, olha aqui, olha como é que está o aquífero. Né? Então, não só para subsolo, aquíferos, mas também para superficiais. Então, criar sistemas e fazer a gestão. Fazer uma gestão conjunta, não a gestão individual. Porque aí você não sabe que gestão que está sendo feita. Partilhar os dados, exatamente. Tem que ser uma coisa aberta. Vamos jogar o jogo, mas jogando com as cartas abertas na mesa. Todos, Fernando Resteiner, diretor da Federação do Rio Grande do Sul, da Agricultura do Rio Grande do Sul. Inicialmente, parabenizar a CNA, Comissão de Irrigação, Davi, Nelson, Jordano. Fantástica amanhã. Precisamos ouvir o poder público tem que falar, tem que vir a casa falar, parabenizar a Priscila pela condução. E o que me chamou a atenção pela manhã foi a fala do secretário Giuseppe, que quando foi falar sobre a importância e os objetivos da irrigação, ele fez questão de dizer que ele ia ter que ser redundante e repetitivo em relação ao que o Davi disse. E isso nos mostra que os objetivos, aparentemente, do poder público e nós, da iniciativa privada, sobre a irrigação, aparentemente são os mesmos. E quando há uma unicidade de objetivos num determinado projeto, isso quer dizer que as fundações são sólidas. O alicerce está pronto. Então, precisamos evoluir. E, para evoluir, nós precisamos tirar os gargalos. O Afrânio fez questão de colocar isso pela manhã. A importância de nós enxergarmos e trabalharmos os gargalos que nos impedem de chegar a um lugar onde nós já poderíamos estar há mais tempo, em função dos dados que foram mostrados pela manhã, do potencial hídrico e territorial que nós temos no nosso país, que é um privilégio. Poucos lugares do planeta têm terra fértil junto de mananciais de água doce, como nós temos aqui no Brasil. Normalmente, mananciais de água doce estão em regiões montanhosas, rochosas, e as zonas férteis não têm água doce abundante no seu entorno. Então, nós temos que ter inteligência de aproveitar esse privilégio que nós temos e fazer isso se transformar em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e que esse workshop sirva, Davi, para começar a derrubar esses gargalos e fazer com que isso efetivamente evolua. Mas chegamos à tarde, parabéns, Bruno, pela condução, a Frânio, o Guilherme, Enéas, o Thiago, que está lá no virtual, fantástico a quantidade e a qualidade de dados que vocês nos apresentaram. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à cobrança, para vocês que já estão mais adiantados nesse tema. A questão da qualidade do corpo hídrico, ou seja, se nós retiramos água diretamente do rio, ou se nós retiramos água de um barramento, ou se é uma retirada de água subterrânea, ele não tem influência dentro do processo de cobrança para definição de valores, isso não é importante, somente a vazão efetiva é considerada para o cálculo. E aproveitando a tua expertise do Nebraska lá, Frânio, como é que eles tratam, não sei se tu tens esse conhecimento, como é que eles tratam essa questão de cobrança lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil não poderia responder para você, eu não vou assim ter dados do Nebraska, mas é muito interessante o trabalho deles lá. Primeiro que eles trabalham, esse NRD que a gente conheceu, que foi tem 23 no estado do Nebraska. 23 NRDs, que são núcleos de recursos naturais, que é gerenciado pela iniciativa privada, né? E que eles trabalham com recursos que vêm do IPTU e vêm também do ITR. E com esses recursos, para você ter uma ideia, tem um deles lá que captava a ordem de 5 milhões de dólares ano para fazer gestão dos recursos hídricos e outras ações. A questão da cobrança da água, eu vejo que eles não têm esse dado, eles têm uma cobrança, a Priscila teve lá na época. O que eu sei que eles têm lá, que é interessante, é uma coisa... a outorga deles é completamente diferente da nossa. Eles usam a água numa quantidade assim, muito maior do que a nossa, e está lá o aquífero deles, mas o aquífero deles tem uma relação direta com o rio, né? Então, conforme o rio recebe, eu falei a questão da neve, ela tem uma interferência muito grande. Quando neva muito, eles sabem que eles vão ter muita água no outro ano.
Quando não neva muito, eles sabem que o outro ano eles vão ter que começar a pensar em que cultura plantar que tenha menos uso de água. Senão, eles não conseguem ter o direito da irrigação. Poderíamos nós, nas regiões de solos arenosos de Goiás, do Mato Grosso do Sul, que tem o Bolsão, São Paulo, minha região de origem, Prudente, Marília, ter aquífero também lá, já que na Bahia, que é solo arenoso, solo misto, né, Enéas? Metade areia grossa, metade areia fina, ter aquífero. Outra coisa, aí agora para o Afrânio, as associações irrigantes estão orientando os produtores a utilizar culturas que demandam menos água, tipo os pulses, que são um grande potencial do mercado, que recentemente, numa live, você falou, junto com o Luders, é um potencial de mercado de 35 bilhões de dólares que nós temos gente querendo comprar, pagar antecipado, e a gente ainda não tem domínio para produzir. Bom, vamos lá. O aquífero está pelo Brasil inteiro. Eu imagino que essa nossa região, eu sou lá da tua região também, eu sou de Ourinhos, se bem que Ourinhos está na beira do mar, que é o Paranapanema, né? Mas os aquíferos estão espalhados pelo Brasil todo, e o Brasil tem um mar de água doce aqui embaixo que é tão impossível que não tenha. Com relação aos feijões e pulses, né? É uma oportunidade de ouro que está vindo para o Brasil. O Brasil precisa começar a se organizar. A China está abrindo as portas para o Brasil para exportarmos diretamente para eles o feijão. O feijão hoje do Brasil que sai para a China, ele entra via Camboja e Vietnã. Não temos uma relação direta, então nós estamos buscando isso com o governo federal, aqui na Câmara, que eu presido, a gente está o tempo todo falando sobre isso. Só que a gente tem que dar um passo bem grande para trás, porque a gente precisa começar a organizar a cadeia. Nós não temos semente. 10% dos plantios de feijão no Brasil são produzidos através de sementes com certificação. Ou seja, não tem semente, nós plantamos grão, então não tem qualidade nenhuma, não tem rastreabilidade. Então, se não transformarmos a cultura do feijão numa cultura como é a da soja, do milho, do algodão, que tem uma cadeia organizada, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A China está abrindo as portas para nós daqui a 4, 5 anos, e a gente tem que começar hoje a voltar a usar semente, a fazer com que o governo federal nos ajude a controlar essa semente salva. Se é semente salva mesmo, ela tem que ter uma origem, ela tem que ter uma nota fiscal de origem, e não tem, a gente sabe que não tem, não há controle, e isso desestimula quem? O nosso pesquisador. Então, a Embrapa não pesquisa mais semente de feijão, nenhum player individual aí que é pesquisador faz alguma coisa desse sentido, porque ele entra com a semente dele no mercado, no outro ano ela está prostituída, ou seja, estão vendendo grãos, então isso não dá mais. A gente tem que ter o feijão e os pulses. A mesma coisa com gergelim. Nós não temos sementes boas de origem do Brasil com gergelim. Estamos exportando gergelim, estamos exportando feijão. O mungo, que você até fez uma pergunta, o mungo nosso do Brasil também não temos origem. Nós temos que começar a ter origem desses materiais para poder estar exportando com qualidade. É horrível a gente falar isso, mas, infelizmente, é a realidade. Hoje, nós temos mais demanda do que oferta. A hora que a oferta lá fora começar a ficar na briga, na disputa, junto no dia a dia, é claro que vão chegar e falar, cadê a origem desse material de vocês? Que material que é esse? É brasileiro ou é, sei lá, de qual país que surgiu? Então, nós temos que organizar, nós temos que chamar o governo federal, temos que pegar os governos dos estados e falar, gente, temos uma oportunidade, e não é só para o médio e grande produtor, não. É muito mais para o pequeno. Porque o grande produtor está com as commodities de larga escala, grandes negócios, soja, milho, algodão. Então, essas culturas de pequeno porte, que eu diria pequeno porte, que não é, mas essas culturas, né, que não estão um pouco aí marginalizadas, o próprio amendoim em São Paulo está muito bem, mas temos uma oportunidade grande de amendoim no Brasil inteiro. Gergelim, nós temos vários tipos de feijões, vários, que o mercado demanda, e a gente não está atingindo esse mercado. A Argentina atinge muito mais o mercado de feijão no mundo do que o Brasil. E a gente fica fazendo a mesma coisa sempre. Plantamos carioca, porque o carioca tem um preço ótimo, bacana, tal. Aí todo mundo planta carioca, o preço vai lá embaixo. Quem come carioca?
Só o brasileiro. Se sobrar carioca aqui dentro do Brasil, não tem outra coisa a fazer a não ser jogar fora. Ou dar isso para criações. Né? Então, nós temos que ter uma visão de que temos que começar a pensar em plantar feijões que tenham a visão de mercado de exportação. Tem excedente de produção? Vai para fora. Mas tem a oportunidade de ser consumida aqui dentro. Até aproveitar aqui, vocês me darem um minuto a mais, eu quero fazer até junto aqui da CNA um clamor. Né? O que a gente precisa? Precisa que o governo federal comece a comprar feijão com 2 letras, né? Preço e qualidade. Porque enquanto fica na lei 8666, que só entra preço, é o pior feijão que nós estamos colocando nas creches, nós estamos colocando nos hospitais, nós estamos colocando nos órgãos públicos. Por quê? Porque o cara que vai concorrer, ele vai colocar no preço. O preço que tem pior é o pior feijão. O menor preço é o pior feijão. Poxa, mas peraí, é isso que nós queremos levar para nossas crianças? Nas nossas creches? O pior feijão? Aí a mãe fala, meu filho vai comer feijão. Claro, foi na creche comer o pior feijão do mundo, nunca mais ele vai querer comer aquilo. Então, nós temos que acabar com isso. Pois é, então, mas tem, por exemplo, o feijão gourmet. E por que a gente não tem o feijão gourmet hoje no Brasil? Porque vocês já viram em alguma gôndola do supermercado ter 3 tipos de feijão? Feijão tipo 1, tipo 2, tipo 3? Não tem. Agora, quando o nosso produtor lá da Bahia, lá de São Paulo, lá de Minas, vai vender o feijão, o cara classifica o feijão dele de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 eu pago melhor, tipo 2 médio, e o 3 eu pago pior. Mas então esse feijão tem que estar lá também na gôndola. E por que não está? Então aí começam os problemas. O que vai para a gôndola? Que feijão é esse que está lá, que é tipo 1? Será que é tipo 1 mesmo? Nós queremos chegar numa proposta de ter um QR Code no pacotinho de feijão, para que a dona de casa possa pegar o celular e falar assim, esse feijão veio lá da Bahia, lá do oeste da Bahia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, e foi plantado em 2012, 2013. Não, foi plantado em 2022, esse é o feijão bom. É isso que a gente quer. Estou usando aqui a Bahia, como poderia estar usando o próprio Mato Grosso. A dona de casa, ou o dono de casa, chega lá e eu clicar e falar, aquele feijão que tem aquele caldo gostoso, que eu sempre compro, é esse aqui mesmo. Porque ele vai no outro mês, como está aqui hoje, compra um pacote de feijão, o mês que vem ele vai comprar o mesmo pacote, da mesma marca, e não é o mesmo feijão que está lá. É outro tipo. Gente, não dá mais para trabalhar com isso. O gergelim, a mesma coisa. A fava, a mesma coisa. Enfim, nós temos um monte de produtos aí, só que nós não damos o quê? Qualidade, não tem rastreabilidade. E a rastreabilidade começa na semente. Sem semente, nós não temos nada. Então, nós precisamos de um apelo do governo federal. Este governo que entrou falando, nós precisamos arrumar comida para o povo. Feijão, arroz e tal. Eu sentei várias vezes com o governo federal, desde janeiro, falando para eles, nós temos que ter políticas voltadas para a produção de feijão, preços com qualidade, armazenamento, condições favoráveis para o produtor plantar e, principalmente, rastreabilidade. Sem isso, gente, nós estamos correndo atrás do rabo e vamos encontrar uma hora. Então, a gente precisa ordenar isso com o governo federal, com o governo dos estados e fazer um programa. E o nosso pequeno e médio produtor ter uma grande oportunidade de ter uma cultura que ele sai fora da commodity, que ele vai fazer um produto de melhor qualidade. Então, eu peço desculpa aí para todos, mas eu precisava aproveitar esse momento e estar em audiência aqui, da CNA, que é uma audiência enorme, e mostrar isso. O governo tem que escutar isso. Quer feijão com qualidade? Então me ajude a organizar a casa. Senão não adianta nada, gente. Eu só pediria, se a gente tivesse um minuto, eu queria voltar uma imagem. Está encerrado? Então eu só agradecer a todos aí. Eu queria só mostrar uma imagem que eu queria pegar do colega Enéas, mas dá para falar. A área da reserva legal. Vocês viram aquela imagem da APP, que foi muito bacana, que ele colocou lá o rio, a APP, a reserva legal e a área produtiva. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade no licenciamento ambiental, Nelson, eu vou precisar muito do favor de vocês. No estado do Mato Grosso, o pessoal está começando a não liberar como é que fala? A área de passagem, o acesso de passagem da tubulação e da energia elétrica na área de reserva legal. Então, você tem a captação lá no rio, na APP. Na APP eu posso abrir e colocar
a tubulação e a energia. Ah, mas eu estou emendado com a reserva legal e eu fiz um favor para o meio ambiente, porque eu mantive a reserva legal junto com a PP e hoje eu estou pagando a conta. Por quê? Porque eles não estão deixando mais fazer a supressão da vegetação, da reserva legal para levar a tubulação e a energia até a área produtiva. Gente, nós estamos... Isso é uma loucura, né? Então, isso está acontecendo hoje no Mato Grosso, exatamente. Vou pegar aqui, só para ilustrar um pouco melhor. Está aqui, a captação de água está aqui, está no rio. Aí você tem a área de preservação permanente, certo? Que é aqui junto, né? Essa aqui, não, aqui e aqui é a área de preservação permanente. Então, até aqui eu posso fazer a supressão da vegetação para ter a tubulação e a energia elétrica aqui. A hora que eu tenho que levar a energia elétrica lá, com a tubulação lá, daqui a aqui eu não posso passar. E aí eu faço como isso? Ô, Afrânio, eu diria, não sei, lá em Minas é mais difícil ainda na área de preservação permanente. Mas é o contrário. Se você mexer na área de preservação permanente, é que é o problema. Pois é, Guilherme. Então, você vê, dois estados dentro do mesmo país, como chama nosso Código Florestal Brasileiro, e que a gente não consegue se entender. Passo aqui na minha sequência, eu passo para a Fran, para o Guilherme, e novamente o Enéas encerra. Enéas, está vendo? Quem mandou sentar no canto? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço muito à CNA, excelente trabalho. Eu acho que isso aqui é um sucesso, já está marcado, tá? A Jordana e Nelson. Realmente, isso aqui, eu acho que teremos mais e devemos ter muito mais, porque isso aqui criou assim um amplo debate, né? Agradecer muito ao meu amigo Bruno aqui, que foi um grande mediador. Agradecer a todos que ficaram até agora aí com a gente. Enfim, agradecer ao meu presidente, vocês já estão agradecendo ao presidente da CNA, né? Eu tenho que agradecer ao meu presidente, o senhor Otávio Palmeira, que é uma figura maravilhosa, que está, assim, ajudando muito no desenvolvimento da Profir hoje lá no Mato Grosso, não só ele, mas toda a diretoria. Ao nosso presidente da Federação da Agricultura lá, o Vilmontes, que é nosso parceiro, enfim. Isso aqui não é para nós, né? Para todos, né? Isso aqui é um sucesso que a gente está mostrando para o Brasil e para o mundo, que nós temos um potencial enorme com a questão da irrigação e que pode potencializar muito a nossa produção de food, não só de feed, né? E que o Brasil tem muito disso para dar para toda a sociedade brasileira e para o exterior. Então, agradecer mais uma vez à CNA, na presença do nosso presidente que esteve ontem lá com a gente, mas a vocês dois, principalmente, Jordana, Nelson e ao próprio Davi que estava aqui, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Obrigado, gente.